Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo então com as leituras do mês de fevereiro. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês, eu li 2 contos do Sherlock Holmes pelo celular. Os 2 foram publicados pela coleção Expresso Zahar, da editora Zahar, que tá publicando textos curtinhos em versão digital. E eu achei bem interessante, porque os 2 contos que eu li foram A Liga das Cabeças Vermelhas, dos Cabeças Vermelhas, e As 5 Sementes de Laranja. Sherlock Holmes era um personagem que eu li muito quando eu era criança, e foi gostoso ler de volta agora, foi meio nostálgico encontrá-lo ainda. E eu gostei do formato, gostei dos textos pequenos, eu consegui ler eles assim, em momentos mais no ônibus e coisas assim. Eu costumo ler livros nesses momentos, mas eu achei legal também ler no celular ou ler de noite. Eu achei prático ler pra ler de noite. Então, é isso. Gostei e indico também pra vocês. Eu sei que tem outros textos de outras áreas também, não só contos do Sherlock Holmes. Então vou deixar o link aqui embaixo caso alguém queira dar uma olhadinha. Eu comecei em fevereiro terminando de ler Guerra e Paz. Eu não li esse livro em fevereiro só, né? Eu comecei a ler ele lá por agosto, setembro do ano passado. Eu gostei muito. Eu fiz um vídeo só pra ele, então eu vou deixar o link ali embaixo. O link eu comento por que eu gostei e comento um pouquinho sobre o livro. Mas uma coisa que eu queria dizer pra vocês, eu não tenho medo dele. Ele não é um livro aterrorizante. Ele não é difícil, não é nada. Ele é um livro gostoso. Ele é um pouco denso, ele é longo. Tem alguns momentos que talvez você canse um pouco dele, mas é só dar um tempo, voltar depois e tudo bem. Eu gostei muito da maneira com que ele desenvolve os personagens, ele acompanha muita gente por muito tempo, então tem vários personagens que quando a gente começa a leitura ainda são crianças e são adultos no final da história. Então é bem interessante essa maneira com que ele amadurece todas essas pessoas. E enfim, vários personagens também morrem e tal. Eu me apeguei muito aos personagens, eu fiquei muito aflita, eu queria muito saber o que ia acontecer com eles, se eles iam ficar bem, esse tipo de coisa. Então indico bastante esse livro. Depois eu li um livro triste, que foi O Velho e o Mar, do Hemingway. Esse livro vai contar a história de um pescador que já tá sem pescar faz um tempo. E ele já é um pouquinho mais velho. E ele então vai pro mar e encontra esse peixe gigante. E meio que trava uma luta com esse peixe gigante. Não é só porque ele quer pegar aquele peixe, mas é meio que pra provar pra ele mesmo que ele consegue fazer isso. Provar pros outros que ele consegue fazer isso. E o final é tão triste. Enfim, também tem um vídeo só pra ele, caso você queira saber mais, o link vai estar ali embaixo. O livro seguinte foi o Isso Não É um Diário, do Bauman. Eu recebi esse livro da editora Zahar. E eu li muito Bauman na época da faculdade. E esse livro é interessante porque ele vai meio que fazendo anotações a cada dia. E são, na realidade, ensaios, digamos assim, de coisas que ele acha. Então ele vai comentar alguma coisa que ele viu na mídia, alguma coisa que ele leu. Enfim, ele não vai, assim, contar detalhes da vida pessoal dele, digamos assim. Mas ele vai contar, então, a opinião dele sobre várias coisas. E eu achei bem interessante, porque é um livro menos acadêmico, menos conceitual do Bauman. Eu achei interessante conhecê-lo dessa maneira. E ele fala em algum momento que ele escreve para pensar, ele precisa desse processo, então eu tive também a sensação que um pouco do que a gente está lendo é o que ele está digerindo ainda do mundo, né? A maneira dele de entender. Então achei bem legal, gostei muito dessa leitura. E também tem vídeo só pra ele, então eu vou deixar o link ali embaixo. O livro seguinte ainda tá no saquinho, porque esse livro tem areia na capa, gente. É tipo, tem areia na capa, de verdade. E eu escrevi pra ele, sobre ele, pro jornal Rascunho de março. Então se já tiver saído o link, eu vou deixar ali. Se já tiver sido publicado, né, eu vou deixar o link ali embaixo também. Senão eu coloco depois quando sair. Mas enfim, é um livro bem diferente que vai contar a história sobre um casal que tá com problemas no relacionamento, que procura um terapeuta. E depois eles vão fazer o que o terapeuta propõe pra eles melhorarem e é bem engraçado. Então, enfim, se quiser saber mais, o link eventualmente vai estar ali embaixo.
Depois outro livro que eu li foi o The Address Book, da Sophie Calle. Nesse livro essa artista francesa, ela encontra na rua um caderno de telefones e depois de devolver, ela fez uma cópia antes de devolver e depois ela começa a tentar entrar em contato com as pessoas que aparecem nesse caderninho para tentar descobrir quem que é o dono. Na realidade ela sabe quem é o dono, tanto que ela mandou o livrinho de volta, né? Ela sabe o nome, tinha o endereço para mandar e tal. A questão é que ela quer entender quem ele é, o que ele gosta, o que ele faz e afim, sem na realidade conhecê-lo pessoalmente. Então ela vai encontrando essas pessoas, esses amigos conhecidos, enfim. Eu achei bem interessante, gostei bastante. E também tem link ali embaixo, para quem quiser saber mais. Depois eu li o Essa Valsa é Minha, da Zelda Fitzgerald. A Zelda foi esposa do F. Scott Fitzgerald. E nessa história ela vai contar um pedaço da vida dela e da vida dos dois, quando os dois vão pra Europa. Porque ele resolve também escrever essa história em Suave à Noite. E nesse momento ela tá internada no hospital psiquiátrico e resolve escrever ela também sobre essa história dos dois, sobre a vida dos dois, enfim. E contar a versão dela disso tudo. É bem interessante porque você traça muitos paralelos com ela e com ele, mas ao mesmo tempo ela faz projeções de coisas que ela queria ter feito e não fez, coisas que ela queria que tivessem acontecido e não aconteceram e por aí vai. Então é bem interessante também a maneira com que ela se cria pro outro também. E se você quiser saber mais informações, eu vou deixar o link ali embaixo. Depois eu li o Behol's Light Verpassen para treinar um pouquinho o meu alemão. Eu não vou falar muito sobre esse livro porque eu acho que não interessa muita gente. Mas ele é uma historinha relativamente parecida com O Pequeno Príncipe, que tenta trazer algumas pequenas questões mais reflexivas, filosóficas, para uma historinha relativamente simples. E a edição é bem bonitinha, tem várias figurinhas assim, o desenho é uma graça. E caso tenha alguém aí que fale alemão, que tem vontade de ler, meu alemão deu pra entender tranquilo, né? Tive que procurar alguma coisa de vocabulário, mas tinham estruturas legais, enfim, então pode ser uma dica pra quem tá estudando também. Depois eu li The Wes Anderson Collection. Esse livro aqui vai falar um pouquinho sobre a obra do diretor de cinema Wes Anderson. O último filme dele que foi lançado foi o Moonrise Kingdom. Tem outro que eu acho que está lançando agora lá na Europa, não lembro o nome mais. Mas enfim, esse aqui é um livro majoritariamente de entrevistas com o autor, então esse Matt Zoller Seitz, que escreveu o livro, é um crítico que o acompanha desde os primeiros lançamentos, então ele tem uma história legal de conhecer o diretor há muito tempo. E então ele faz esse livro, então entrevista o Wes Anderson, e tem muitas figuras, fotos, ilustrações. No vídeo, cujo link vai estar ali embaixo, eu mostro pra vocês, coloco o livro na mesa e filmo de cima mostrando o livro, porque ele tem um trabalho muito bonito de diagramação, de edição, enfim. E é bem legal e pra quem gosta do autor, sério, a gente precisa. É muito bom. Vai contando bem detalhadamente o processo criativo de criação, tanto dos roteiros quanto da filmagem, por aí vai. Depois eu li A História do Cabelo, da Alan Pouls. Eu não fiz um vídeo sobre ele, não pretendia fazer, porque foi um livro que eu não me dei muito bem, não. Esse aqui é mais um dos 12 livros para 2014. E eu gosto muito do Alan Pouls. O Passado é um dos meus livros favoritos, mas eu não me dei muito bem com esse livro aqui. Eu não sei, não rolou uma empatia com o personagem principal. E eu fiquei cansada desse livro no meio. E foi meio sofrido terminá-lo. Eu vou contar a história desse personagem que é obcecado com o cabelo dele. E o começo é bem interessante, porque ele tá ali, tipo, ele precisa achar um salão novo pra cortar o cabelo dele. E isso é um problema e enfim. Mas depois, quando vai desenvolvendo a história, eu não sei, eu não consegui me apegar a ele de maneira alguma, assim. Não funcionamos juntos. E parece que o terceiro volume dessa trilogia, a trilogia começou com História do Pranto, que é um livro que eu gosto. Daí esse aqui é o segundo, e o terceiro, que chama História do Dinheiro, parece que vai sair esse ano. Enfim, ainda vou ler com certeza, mas
Enfim, se alguém quiser saber mais, se já leu, me conta desse livro também, se vocês também tiveram essa impressão. Não sei, eu torci o nariz pra ele um pouquinho. Depois eu li Fundação, do Isaac Asimov. Gente, que livro incrível. Também tem vídeo pra ele, vou deixar o link ali embaixo. Isso aqui é um clássico da ficção científica e, obviamente, que tem que ser um clássico mesmo. Ele vai contar a história de um momento da humanidade em que a gente já mora em outros planetas e que, enfim, existe um império que controla tudo isso. E existe um pesquisador que consegue prever, de certa maneira, que esse império vai acabar e que depois disso vai ter um período de escuridão humana, algo como a Idade Média. E ele não quer que isso aconteça, então ele cria um plano para evitar, e a gente nesse livro e nos outros livros da trilogia acompanha esse plano, vê se vai funcionar ou não vai funcionar. Eu gosto muito desse livro não só pela história, mas também pela maneira com que o autor escolheu para narrar essa história pra gente. Eu gosto do ponto de vista que ele nos coloca, eu gosto da maneira com que ele divide estruturalmente essa história. E eu falo sobre isso no vídeo mais detalhadamente. E o último livro que eu li esse mês foi O Paris Apaixonada, da Eloisa James. Vou deixar a capinha aí. Recebi esse livro da parceria com a editora Leia em formato digital. E nesse livro, essa autora, que é americana, vai morar em Paris por um ano com a família dela. E ela vai contar pra gente o que é. Então, a maioria dos textos são só um parágrafozinho, e tem uns que são um pouquinho maiores, em que ela vai contando cenas que ela viu, coisas que ela viveu, coisas que ela observou. E é bastante interessante porque ela tem um olhar bem sensível e bem apurado acerca dessas coisas e faz com que a obra seja muito rica em termos do que ela tá contando pra gente. É bem interessante nesse aspecto. Eu acho que pra quem gosta de Paris e pra quem já conhece Paris, assim, o livro vai ser uma delícia incrível. Eu consegui lembrar de muitas coisas que eu vivi lá, quando eu estive lá, e é muito legal nesse aspecto. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau!